Que daí tu tem. É como se tu tivesse 4 categorias de homens, assim, de pessoas, assim, na sociedade. A gente tá começando a usar o termo gado, né? Eu coloquei o homogado, né? E daí, nos gados, a gente tem simplesmente a gente tem o pessoal que é seguidor, que basicamente eles seguem a moralidade coletiva, eles têm os valores da coletividade, porque isso é coisa que foi colocado na cabeça deles desde cedo, ou eles absorveram da sociedade, e eles nunca param para questionar se está correto ou não, eles nunca se afastam disso. Isso daí tu pode pegar tanto pro pessoal que é extremamente esquerdista, os feministas ou os conservadores que continuam querendo dar uma de homem da década de 50 em 2020 quase, né? E daí tu tem um outro grupo desses homens, assim, que eles até meio que seguem os valores, mas é o pessoal mais oportunista, é o pessoal mais fraco, é o pessoal egoísta, né? Geralmente o pessoal que acaba, assim, defendendo socialismo, essas coisas, é o pessoal que simplesmente quer um free ride. Aí tem esses 2 grupos, assim, dos gados que são os seguidores. Aí tu tem um outro grupo de homens, assim, que eles se tornam independentes porque eles rejeitam a moralidade coletiva, eles rejeitam os valores coletivos e eles desenvolvem os valores e a moralidade deles. Aí nesses grupos tu tem mais ou menos, assim, os gênios, assim, que seriam os caras que fizeram esse processo, só que eles têm uma trade, eles têm alguma habilidade deles que é absurda e que contribuiu para a sociedade. Tu pode pegar músicos, cientistas, assim, esses caras que marcaram o lugar deles na história. Às vezes até líderes militares, líderes políticos. E daí tu tem um outro grupo mais numeroso que, assim, são homens que abandonaram também essa moralidade coletiva e esses valores coletivos, só que eles não têm a mesma capacidade de gênio dos outros. Então eles acabam se tornando simplesmente homens mais independentes, mais individualistas, mais afastados. Entendi. E daí isso bateu bastante com o ciclo que a gente tem no MGTOW, que é por isso que eu falo que é mais assim, não é só um estilo de vida, é mais uma filosofia, tu tem que se transformar. E o negócio, ele é doloroso, ele é destrutivo, porque é o seguinte, eu vou explicar aqui os 5 pontos. O primeiro estágio é quando tu tá na negação. Esse estágio da negação é basicamente assim, imagina que é um cara feminista, assim, um cara que defende a igualdade entre os sexos, só que ele começa a ter um monte de relacionamento de igual para igual com as gurias e ele vê que não dá certo. Ele toma chifre, ou a guria termina com ele porque ele não tem um salário bom o suficiente, ela não se sente segura, entendeu? Ou às vezes é aquele cara que é um conservadorzão e tá querendo achar uma santinha virgem pra ele, e ele não consegue achar, e ele vê cada vez mais, assim, as mulheres na vida dele, assim, até as mulheres dentro da igreja, sendo promíscuas pra caramba. Então o primeiro estágio do cara é a negação. Digamos, o cara que não percebeu nada a gente chama de blue pill, é o cara que acha que tá tudo bem, acha que feminismo não tem problema nenhum, é positivo pra sociedade e tudo mais. Aí tem o purple pill, que é o cara que chega nesse primeiro estágio da negação. E daí o cara fica confuso, o cara não sabe o que fazer. O primeiro estágio é tentar buscar informações, aí o cara começa a procurar PUA, começa a procurar movimento de direitos dos homens e tudo mais. O segundo estágio é o estágio que a maior parte dos caras fica preso, que é o estágio mais destrutivo. É meio que o seguinte, é o estágio que o cara se toca dessa realidade, só que ele vê que ele não tem nada pra fazer, não tem nada que ele possa fazer a respeito, e não só isso. Ele fica possesso com a sociedade porque ele sente que mentiram pra ele. Eu tô, acho que nesse estágio aí. Ele vê que a realidade, ela opera de uma determinada forma, só que às vezes o cara já tá com 30, já tá com 40 anos. Às vezes o cara só descobre que as coisas são assim depois que ele tá casado e tá com filho. Eu aí. E daí, esse é o estágio que, assim, muitas vezes tu vê esses caras que chegam nos canais online, falando, mulher é tudo puta e vadia, não sei o que e tudo mais. São esses caras que acabam servindo de combustível para esse discurso de que é misoginia na internet, entendeu? Que a gente precisa de leis feministas para conter, digamos assim, essa liberdade de expressão que não pode ser expressa, entendeu? Eu costumo falar que meio que o feminismo é a religião do Ocidente. Então muitas vezes o cara fica preso nesse estágio. E basicamente o que está acontecendo nesse estágio, quando eu vejo, é o seguinte: o cara tá virando as costas, ele tá começando a negar a moralidade coletiva e os valores coletivos que foram impostos na vida dele, ou que ele absorveu. E daí por isso que tem esse conflito, porque o cara tá meio que perdido, ele não tá desenvolvendo algo novo. E daí muitas vezes, assim, ou o cara ele fica preso nesse estágio aí de fúria, a gente chama de Red Pill Rage, né, fúria Red Pill, e daí ele parte para um outro estágio, o estágio da depressão.
geralmente o estágio da depressão é o cara que vê assim que não dá pra fazer nada, ele tá cansado de ficar puto com o mundo, só que geralmente o cara acaba se tornando Black Pill. Black Pill é aquele cara que tá esperando o fim do mundo, né? É o cara que tá esperando o fim do mundo, ele começa a se sabotar, talvez ele comece a consumir alguma droga, muitos caras acabam se suicidando também. Tem muito cara incel que tá nesse grupo. Mas assim, por que isso acontece? Isso acontece, a meu ver, por causa do seguinte, porque quando tu tá no período de fúria, tu tá abandonando esses valores, essa moralidade coletiva, e com isso tu tá meio que destruindo o teu ego também. Porque o teu ego tá investido nisso. E daí por isso que o cara fica puto com o Deus do mundo, porque tá ocorrendo esse processo de destruição, e não só isso. Uma coisa que eu ainda não falei é o seguinte: tanto esses valores coletivos, essa moralidade coletiva, são baseados em validação externa. Resumindo, a tua autoestima, o teu ego depende de uma validação externa, depende da validação do grupo, do país, da sociedade, da comunidade que tu vive. E daí, digamos assim, se é um grupo mais de esquerda, vão ser valores mais socialistas e etc. Se for um grupo mais de direita, vai ser valores mais conservadores e tudo mais. Tudo isso depende do tempo que tu vive. Só que tem outra questão importante, que é a validação feminina. Entendeu? O teu acesso a ter uma parceira, o teu acesso de possivelmente poder se tornar um pai, poder ter uma esposa. E daí quando o cara começa a bater com a realidade, ele começa a ver que isso não é viável, que isso pode ser até perigoso, até arriscado pra ele começa a negar essa moralidade, só que daí aí é que tá o problema. Porque se ele não construir algo, se ele não desenvolver um mecanismo de validação interno dele, ou um mecanismo alternativo, se ele não desenvolver uma moralidade dele, se ele não desenvolver valores dele próprios, individuais, não coletivos, aí o cara pode cair na parte da depressão ou ficar simplesmente nesse período de fúria indefinidamente. Porque daí tem dois riscos que podem ocorrer. O cara pode se tornar um nihilista, ou ele pode se tornar um hedonista. Compreende? E daí no nihilismo o cara vai cair na Black Pill, vai ficar desejando o fim do mundo, desejando que todo mundo se foda tanto quanto ele, ou ele vai se tornar um hedonista. E tem muito cara que é PUA, né, pick-up artist, que acaba indo para esse hedonismo. Esse hedonismo, ele pode ser tanto consumo de drogas, ele pode ser tanto simplesmente ficar caçando o máximo de mulheres possível e achar que é isso que valida a vida dele, achar que isso dá o valor para ele como ser humano. Então pode cair no hedonismo ou no nihilismo. Quando o cara passa desse estágio, aí seria mais ou menos, digamos, no período da fúria ou na depressão, o cara já descobriu o MGTOW. Quando ele passa desse estágio, ele começa a buscar apoio de outras pessoas na comunidade, começa a buscar outros autores, ou até ler e pesquisar coisas que não estão relacionadas a MGTOW. Só que é porque daí o cara tá fazendo o processo dele de tentar se reconstruir. Entendi. Porque ele vai ter que desenvolver uma moralidade dele individual, ele vai ter que definir os valores dele individual. E muitas vezes isso vai bater de frente com o valor coletivo. Por exemplo, tu pode estar num país assim, tem muito cara hoje em dia que é libertário, que é minarquista ou anarcocapitalista. O cara desenvolveu esse valor dele porque esse não é o valor da norma. E nessa parte também do MGTOW, exatamente, olha, se tu vê que o relacionamento no longo prazo com a mulher é algo que com o tempo só dá benefício pra mulher, mais benefícios pra ela, pra ti não dá, na verdade vai piorando, o negócio é arriscado e perigoso, tu vai ter que desenvolver algum objetivo, tu vai ter que desenvolver alguns valores teus que vão ter que ser mais egoístas, vão ter que ser mais individualistas. E a sociedade pode ver isso como algo polêmico, pode ver isso como algo errado e querer te atacar por causa disso. Só que a questão é que tu tá se construindo. E daí, com isso, tu vai desenvolvendo os teus planos e objetivos de vida, porque é a partir daí que tu vai ter a tua validação. Porque tu tem que ter a tua autoestima, tu tem que ter a tua recarga de energia. E tu não vai poder mais contar com a recarga de energia do coletivo, muito menos das mulheres. Porque para eles tu tá se tornando um inimigo, tu não tá querendo cumprir os planos deles, tu tá querendo cumprir os teus planos. E daí depois desse estágio da reconstrução, assim, que vem, digamos assim, o estágio da autorrealização, que é quando tu começa a alcançar os teus objetivos, no caso. Eu ainda tô entre o quarto e o quinto estágio, eu tô definindo, porque eu, pessoalmente, eu fiquei na Red Pill Rage uns 2-3 anos, cara. Entendeu? Só que, e tu não percebe a mudança. A mudança, ela é lenta e tu não percebe. Tu começa a perceber, assim, que tu corta a relação com pessoas que tu via que estavam te sugando, não estavam trazendo nenhum benefício pra ti. Tu percebe que algumas pessoas da tua vida tu não consegue mais ter empatia ou ter qualquer questão em comum com elas, tu não vê por que manter o relacionamento.
tu começa a buscar outras pessoas que também concordam contigo, fazendo uns grupos assim cada vez menores, tu vai se tornando mais seleto e tu vai se tornando mais individualista. E de certa forma, a meu ver, o Ocidente, ele tá caindo por causa disso. Porque justamente, a gente tava falando ali dos homens fortes, né, que protegem, sustentam a civilização. Cara, o homem forte que não só é necessário assim para constituir família e cuidar da mulher e cuidar dos filhos, e é exatamente o tipo de homem que as mulheres querem, é um cara que é mais individualista. É um cara que é mais egoísta, porque ele percebe que ele só vai conseguir prover pra mulher e pros filhos e ajudar os outros a partir do momento que ele tá bem. A partir do momento que ele se construir, que ele se tornar um indivíduo único, compreende? Se ele ficar seguindo sempre o gado, ele tá se sabotando. Ainda mais hoje em dia, quando, por exemplo, a gente tá promovendo cada vez mais mulher carreirista e a gente vê que isso daí é, cara, isso se já tem um casamento, se já tem filhos envolvidos, isso se detona com o casamento, detona com os filhos, entendeu?